Uma coisa que eu vou dizer sobre Rings of Power é que ele continua encontrando novas e criativas maneiras de destruir minha fé no entretenimento moderno. E acho que o melhor exemplo disso é o último episódio, do Homem to Die, que é um título meio irônico, se você pensar bem, porque descreve basicamente as chances de sucesso da série. Mas, de qualquer forma, à primeira vista, este episódio deveria ser a oportunidade em que Rings of Power finalmente brilha. Sim, talvez não seja tão bom em termos de diálogos, desenvolvimento de personagens ou progresso da história. Consciência espacial, construção de mundo, lógica, razão, atuação, figurinos ou design de cenários e mais, com todo o dinheiro que tem à disposição, eles poderiam pelo menos usar alguns exércitos em CGI e fazer um confronto que se assemelhasse a uma batalha empolgante. Você pensaria que sim, não é? Em vez disso, o que recebemos foi uma confusão chata, tediosa e risivelmente incoerente, repleta de eventos desconexos e referências desesperadas que se arrastaram indefinidamente, sem um claro senso de progresso ou stakes, desperdiçando completamente o que poderia ter sido uma grande oportunidade. O que deveria ter sido a maior oportunidade do show para brilhar. Sério, como é possível estragar algo tão simples assim? Como sou fã de melhorar o mundo, uma hang de vez em quando ajuda. Então pensei que seria interessante comparar essa batalha na tela com uma que realmente funcionou, no caso, a Batalha de Helm's Deep, de As Duas Torres. Por que escolhi essa? Primeiro, porque é incrível. E segundo, porque a configuração e a disposição das duas batalhas são bastante semelhantes. De maneira geral, em ambos os casos, um número limitado de defensores precisa manter uma posição fortificada contra um exército de orcs superior durante a noite, até que os reforços cheguem na manhã seguinte para aliviá-los. A diferença, no entanto, está na execução. É aqui que uma batalha se torna um conflito tenso, cheio de ação e extremamente bem ritmado, que leva a tensão dramática a um clímax perfeito, culminando em uma grande recompensa emocional, enquanto a outra acaba sendo um fracasso anunciado. Mas o que exatamente faz de Helm's Deep uma batalha tão boa? Na minha humilde opinião, para que uma batalha funcione de forma eficaz, ela precisa apresentar três elementos principais. Primeiro, um campo de batalha lógico que o público possa acompanhar facilmente. Segundo, objetivos compreensíveis para ambos os lados. E terceiro, um sentido claro e lógico de progresso. Parece fácil, certo? Então, vamos comparar isso com Helm's Deep e ver como se sai. Primeiramente, precisamos de um campo de batalha lógico. A fortaleza de Helm's Deep está localizada no final de um vale íngreme, o que significa que há apenas um caminho para o inimigo atacar o local. E em As Duas Torres, é garantido que tenhamos uma boa visão das fortificações com antecedência, para que possamos entender bem o layout do local. Há a muralha externa, com um espaço aberto atrás onde a maioria dos defensores pode se reunir, a fortaleza principal, com seu portão e rampa de acesso, para onde eles podem recuar se as muralhas forem invadidas, e, finalmente, a cidadela, onde eles podem fazer sua última resistência se a situação realmente se complicar. É lógico, fácil de acompanhar e visualizar na cabeça, e possui camadas de defesa óbvias. E em As Duas Torres, é garantido que tenhamos uma boa visão das fortificações com antecedência, permitindo que entendamos bem o layout do local. Temos a muralha externa, com um espaço aberto atrás onde a maioria dos defensores pode se reunir, a fortaleza principal, com seu portão e rampa de acesso, para onde eles podem recuar se as muralhas forem invadidas, e, finalmente, a cidadela, onde podem fazer sua última resistência se a situação realmente se agravar. É um arranjo lógico, fácil de seguir e visualizar na mente, com camadas de defesa de maneira geral, um número limitado de defensores precisa segurar uma posição fortificada contra um exército superior de orcs durante toda a noite, até que os reforços possam chegar na manhã seguinte para aliviá-los. A diferença, no entanto, está na execução, e é aí que uma das batalhas se torna uma tensa e dinâmica sequência de ação, extremamente bem ritmada, levando a tensão dramática a um clímax perfeito, antes de terminar com uma grande recompensa emocional. Enquanto isso, a outra batalha está fadada ao fracasso. Mas o que exatamente torna a Batalha do Abismo de El tão boa? Na minha humilde opinião, para que uma batalha funcione de maneira eficaz, ela precisa entregar três elementos principais. Primeiro, um campo de batalha lógico que o público consiga acompanhar facilmente. Segundo,
objetivos claros para ambos os lados, e terceiro, uma sensação clara e lógica de progresso. Parece fácil, certo? Bem, vamos aplicar isso à Batalha do Abismo de El e ver como ela se sai. Primeiro de tudo, precisamos de um campo de batalha lógico. A fortaleza do Abismo de El está localizada no final de um vale íngreme, o que significa que há apenas uma maneira para o inimigo atacar o local. Em As Duas Torres, o filme garante que tenhamos uma boa visão das fortificações com bastante antecedência, para que possamos entender o layout do local de forma eficaz. Temos a muralha externa, com um espaço aberto atrás dela, onde a maioria dos defensores pode se reunir, a fortaleza principal, com seu portão e rampa de acesso, para onde eles podem recuar caso as muralhas sejam quebradas, e, por fim, a cidadela, onde podem fazer sua última resistência se as coisas realmente saírem do controle. Tudo é lógico, fácil de seguir e mapear mentalmente, além de ter pontos evidentes. Camadas de defesa que qualquer pessoa pode entender. Agora vamos para a segunda parte, os objetivos. Esse também é bastante simples. Os defensores sabem que Gandalf foi reunir reforços para acabar com o cerco e prometeu voltar ao amanhecer do dia seguinte. Assim, o objetivo deles é basicamente resistir até que ele chegue. Por outro lado, os orcs têm um objetivo igualmente simples: invadir a fortaleza e matar tudo que virem pela frente. Cada ação que eles tomam está direcionada para esse propósito. Por fim, temos o terceiro ponto e a ideia de progresso. Uma boa batalha na tela deve ter altos e baixos. Ao longo do conflito, o público deve ter uma noção clara de qual lado está ganhando ou perdendo, qual exército está em uma posição mais forte e o que cada pequena vitória ou derrota significa para o campo de batalha como um todo. O Abismo de El se destaca nesse aspecto, porque desde o início sabemos que os defensores estão em grande desvantagem numérica, e sua única esperança real são as fortificações que os separam do imenso exército de orcs que avança sobre eles. Como resultado, as muralhas defensivas precisam ser mantidas a qualquer custo, e, do ponto de vista dos orcs, elas devem ser superadas a qualquer preço. Então, os orcs atacam as muralhas, tentam escalá-las com escadas. Os defensores os seguram por um tempo, até que os orcs destroem a muralha com explosivos em algo que ninguém esperava. Agora os orcs estão dentro das muralhas. Os defensores contra-atacam e os expulsam, mas a um grande custo. No entanto, há orcs demais para serem contidos por muito tempo, forçando os defensores a recuar para dentro da fortaleza. Agora, seu poder defensivo está enfraquecido porque a maioria dos arqueiros está morta. Os orcs atacam a fortaleza, arrombando o portão principal. Mais uma vez, são temporariamente repelidos, mas não podem ser contidos por muito tempo. Agora, o punhado de defensores restantes está encurralado dentro do grande salão. Está quase amanhecendo, mas eles estão sem tempo e sem recursos. Em vez de esperar pelo fim, eles decidem fazer um ataque suicida contra o inimigo, na esperança de ganhar tempo para que as mulheres e crianças por trás deles possam escapar. Quando tudo parece perdido, Gandalf finalmente chega para salvar o dia. A batalha segue uma progressão lógica e fácil de acompanhar, com ambos os lados tomando decisões inteligentes, em alguns casos, bastante inventivas para alcançar seus objetivos. Como você conhece o layout do campo de batalha, os objetivos de ambos os lados e a força relativa dos dois exércitos, fica fácil entender a situação. Você sabe onde todos estão em qualquer momento e pode sentir o desespero crescente à medida que os defensores são empurrados cada vez mais para trás. É incrível como isso funciona. Cumpre tudo o que uma batalha como essa precisa, e por essas razões se torna um espetáculo absolutamente envolvente. Muito bem, Peter Jackson. Agora, vamos considerar a Batalha de Arioen em Os Anéis de Poder. Primeiro, qual é o layout do campo de batalha? Bem, logo de cara entramos em um território meio nebuloso, porque a geografia completa da área nunca é realmente mostrada. Pelo que consigo perceber, há a cidade com uma muralha defensiva e um rio que a cerca em dois lados, mas também há montanhas e florestas ao redor. Há muralhas desse lado também? Eu não sei. Os orcs poderiam teoricamente atacar por aquela direção? Talvez, mas nunca saberemos ao certo.
O exército orc está posicionado, aparentemente, na floresta do outro lado do rio, o que cria um problema visual para o espectador, porque não temos a menor ideia do tamanho e da disposição das forças oponentes. Há muitos orcs lá? Suponho que sim, já que eles estão atacando uma cidade importante, mas nunca vemos o exército completo a céu aberto, então. Eu realmente não tenho ideia. Não sei qual é a verdadeira ameaça que esse exército representa para os defensores. E, nesse assunto, também não sei quantos elfos estão defendendo Arion, porque nunca são mostrados em sua totalidade. Mas, considerando que é uma das cidades mais importantes deles, imagino que haja uma força considerável ali. O resultado é que, comparado ao pequeno grupo de homens velhos e garotos defendendo o abismo de El, não há a mesma tensão e sensação de ameaça que sentimos para ser envolvente, e por essas razões, se torna um espetáculo absolutamente cativante. Muito bem, Peter Jackson. Agora, vamos considerar a Batalha de Arion em Os Anéis de Poder. Primeiro, qual é o layout do campo de batalha? Logo de cara, entramos em um território confuso, porque a geografia completa da área nunca é mostrada claramente. Pelo que parece, temos uma cidade com uma muralha defensiva e um rio que a cerca em dois lados, mas também há montanhas, florestas e outras coisas atrás. Será que há muralhas nessa parte? Não sei. Os orcs poderiam atacar por essa direção? Talvez, mas nunca saberemos ao certo. O exército orc parece estar posicionado na floresta do outro lado do rio, o que cria um problema visual para o espectador, pois não temos noção do tamanho e da disposição das forças oponentes. Há muitos orcs ali? Imagino que sim, já que estão atacando uma cidade importante, mas nunca vemos o exército completo a céu aberto, então. Eu realmente não faço ideia. Não sei quão grande é a ameaça que esse exército representa para os defensores. E, a propósito, também não sei quantos elfos estão defendendo Arion, porque eles nunca são mostrados em sua totalidade. Mas, considerando que é uma das cidades mais importantes deles, imagino que uma força considerável esteja ali. O resultado é que, em comparação com um pequeno grupo de homens velhos e jovens defendendo o abismo de El, não há a mesma tensão e sensação de ameaça. Temos dois exércitos de tamanho desconhecido frente a frente, e as coisas ficam ainda mais complicadas quando Elrond chega com seu exército de cavalaria para atacar os orcs por trás. Isso deveria ser um desastre para eles, mas acaba se tornando apenas mais um elemento confuso de uma batalha cada vez mais desordenada, especialmente quando são parados pela aparição de Galadriel como refém. E é aqui que entramos no território das motivações, então vamos para a segunda parte. Objetivos claros para ambos os lados. O cenário básico aqui é que Sauron infiltrou-se em Arion para forjar os Anéis de Poder. Os orcs estão lá para matar Sauron, e Elrond está lá para matar os orcs e depois matar Sauron também. Parece que os objetivos se sobrepõem, para ser honesto. Mas, como os orcs têm Galadriel como prisioneira, Elrond não pode atacá-los diretamente ou eles a executarão. No entanto, eles têm uma conferência, porque aparentemente é totalmente possível negociar no meio de um cerco. A sessão de negociação termina com Elrond saindo e dizendo: "Bem, vamos matar vocês de qualquer maneira, então se preparem." O que levanta a questão: por que deixá-lo sair então? Era melhor matar o cara ali mesmo e eliminar um comandante inimigo importante. Além disso, se Galadriel não tem mais utilidade como refém, eles deveriam simplesmente executá-la, em vez de deixá-la sozinha e levemente vigiada, para que ela possa escapar mais tarde e arruinar os planos deles. Sem mencionar que Sauron é a maior ameaça para ambos os lados. Se todo mundo está ali porque quer Sauron morto, por que não se unirem para derrotá-lo e depois resolver o resto? Os objetivos de ambos os lados são tão confusos quanto o resto da batalha. E, acredite, só piora, o que nos leva à terceira parte em uma progressão lógica. Como disse antes, o objetivo de Adar e dos orcs é lutar até entrar em Arion, encontrar Sauron e matá-lo. Para fazer isso, precisam atravessar o rio, quebrar as muralhas e avançar pela cidade até chegarem a ele. E é aqui que eu perdi o pouco de sanidade que me restava. Para atravessar o rio,
eles decidem bombardear as montanhas próximas com catapultas, o que as faz desabar e bloquear o rio, transformando-o instantaneamente em um campo aberto que podem atravessar com infantaria e máquinas de cerco. Montanhas não funcionam assim. Seria como socar um carvalho com as mãos nuas e esperar que ele desabasse. Rios também não funcionam assim. Mesmo que a montanha desabasse no rio, para onde a água iria? Simplesmente desistiria e voltaria para casa? E o leito do rio? Mesmo que tudo isso realmente acontecesse, o leito seria um pântano de lama profunda por semanas, se não meses. Não haveria como atravessar com infantaria, muito menos com máquinas de cerco gigantescas. Então, os orcs atravessam o rio mágico, e agora precisam quebrar as muralhas, o que fazem com a máquina de cerco menos prática do mundo. Nem sei como explicar isso, porque nunca vi nada remotamente parecido. A melhor descrição é que ela de alguma forma se engata nas muralhas e arranca pedaços delas. Leva uma eternidade para montar, pode ser usada apenas uma vez por hora e é feita basicamente de madeira, completamente exposta ao fogo defensivo. Bastariam alguns potes de óleo fervente, e ela seria destruída. Mas, convenientemente, ninguém tenta isso, para que o resto da trama possa continuar. Enquanto tudo isso acontece, o exército de Elrond parece lutar contra os orcs em uma floresta a cavalo. Sério? Não sou especialista militar, mas até eu sei que o último lugar onde você quer enviar uma força de cavalaria é numa floresta densa, onde não podem avançar com eficácia, ficam presos no terreno acidentado e são facilmente emboscados. Os cavaleiros podem colidir com árvores e galhos baixos, o que anula o propósito de usar cavalaria. E como os defensores da cidade não conseguem vê-los facilmente, nunca pensam em enviar uma infantaria para apoiá-los, o que poderia, teoricamente, encurralar o exército orc entre duas forças poderosas e esmagá-los completamente. Como espectador, isso significa que nunca tenho certeza de onde eles estão em relação à linha de frente do cerco, quantos são ou se estão realmente fazendo diferença na batalha. Gil-galad aparentemente também está ali, mas não sei o que ele faz na maior parte do tempo, ou quem está no comando geral do exército élfico. A batalha, que já estava em terreno instável do ponto de vista narrativo, basicamente se divide em várias ações menores, sem conexão entre si e sem contribuir para uma compreensão geral do que está acontecendo. Depois, há as coisas ridículas que ou não têm nenhum desfecho ou tentam forçar um clímax sem preparação. Como quando Adar envia um troll enorme para destruir o exército élfico, e ele é apresentado como uma grande ameaça, mas logo morre sem fazer nada de importante. Qual era o objetivo disso? Ou a elfa que vira um alvo humano de flechas, mas se levanta bravamente para destruir o ariete, lembrando Boromir em sua última luta. O problema é que a morte de Boromir significou algo além de apenas resistência física. Foi um último ato de redenção de um homem que quase sucumbiu à escuridão, dando tudo de si para proteger seus amigos, saindo de cena como o herói que sempre aspirou ser. Aqui, temos apenas uma personagem aleatória, cujo nome eu nem sei, destruindo um equipamento de cerco que não parecia fazer muita diferença numa batalha que eu mal entendo, porque está tudo tão confuso e mal planejado. E, por fim, temos o clímax da batalha, quando Adar lidera o exército orc em um ataque final contra a cidade. Isso deveria ser um momento emocionante, mas novamente fiquei confuso sobre as dinâmicas em jogo. Era um general triunfante liderando seu exército à vitória, porque ele sabia que tinha vantagem decisiva. Ou era uma jogada desesperada de um líder que sentia a batalha se voltando contra ele, como Napoleão lançando a velha guarda em um último ataque em Waterloo. Não sei, porque, assim como o resto da batalha, isso é obscurecido pela falta de clareza na escrita e na direção. O resultado é que, por qualquer critério, a Batalha de Arion fica aquém de tudo o que fizeram em As Duas Torres, um filme feito há mais de 20 anos e provavelmente com um orçamento menor. É difícil de acompanhar, os objetivos são mal definidos, a geografia do campo de batalha é vaga, as decisões de ambos os lados são sem sentido e as recompensas emocionais falham porque nada é realmente conquistado. Isso resume perfeitamente o que há de errado com os Anéis de Poder, a incapacidade de realizar até as coisas mais simples. E é mais um motivo pelo qual essa história está sendo contada pelas pessoas mais incompetentes possíveis.
Parafraseando o saudoso John Hammond de Jurassic Park, nossa franquia está em suas mãos, e vocês têm dedos de manteiga. Enfim, é isso por hoje. Agora podem ir embora.